O Justiça para Todos de hoje vai mostrar os debates da segunda edição do FONAGE, Fórum Nacional de Administração e Gestão Estratégica. A administração da Justiça para o Futuro esteve no centro das discussões. No evento promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, falou-se em transparência, eficiência, gestão de pessoas e modernização do judiciário. E teve ainda o reconhecimento das ações de sucesso no âmbito da Justiça Federal, em mais uma edição do Prêmio AJUF Boas Práticas de Gestão. Foram 3 dias de muito trabalho e troca de experiências. Acompanhe o Justiça para Todos, está no ar. Quais são os caminhos para o sucesso? Estudo, aperfeiçoamento, dedicação. Associados a outras práticas, eles garantem qualidade à prestação de serviços, tanto na esfera pública quanto na privada. Durante 3 dias, magistrados e profissionais ligados ao direito apresentaram propostas para melhorar os trabalhos do judiciário. A aposta na atuação moderna e humanizada para garantir a oferta de serviços rápidos e efetivos. Ela é natural de Pirapora, uma mineira de nascença e brasiliense de coração, que tem como principal instrumento de trabalho as mãos. Através do toque que realmente eu realizo, né, a pressão, né, associada às técnicas que eu aprendi, ali a gente vai dando uns estímulos e isso vai aliviando muito. Há 12 anos ela descobriu a massoterapia. Foi em busca da formação, adquiriu experiência. Hoje tem nome no mercado e trabalha por conta própria. Competência e simpatia, uma combinação que só atrai a clientela. Mas ela sabe que nessa história de empreendedorismo é preciso mais do que esse binômio para administrar bem o negócio. Não foi fácil tomar essa decisão, né? Mas assim que tomei, realmente eu pensei que eu deveria saber administrar bem o meu dinheiro, né? E ter muito equilíbrio, né, com as contas, despesas, né, para cada dia melhorar a qualidade, né, do trabalho. E sem esquecer de um detalhe. Até contratei uma assessoria para poder estar me ajudando a divulgar melhor os meus trabalhos, né, nas redes sociais para melhor atender o meu cliente. Certinha a sua forma de pensar e agir. Acompanhar as mudanças é fundamental para crescer. Esse olhar para o amanhã não deve ser só da Luciene, não. Vale para pequenas e grandes empresas e até para a administração pública. Foi exatamente esse o foco da segunda edição do FONAGE, Fórum Nacional de Administração e Gestão Estratégica, a administração da Justiça para o Futuro. A Associação dos Juízes Federais do Brasil reuniu durante 3 dias em São Paulo magistrados, profissionais ligados ao direito e interessados no tema, além, claro, dos parceiros da entidade. O presidente da AJUF, Roberto Veloso, lembrou a importância da entidade na vida de cada brasileiro, inclusive o empenho constante para cobrar uma gestão transparente do país. Segundo dados da Fiesp, nós temos anualmente no Brasil 65 bilhões de reais sendo desviados por corrupção. Segundo a ONU, são 220 bilhões anuais desviados de corrupção. Avançar na apuração dos crimes é prestar um serviço ao povo brasileiro, que é vítima desse estado de coisas. Os juízes federais não abrirão mão de julgar os casos de corrupção no Brasil. E nem a AJUF deixará de prestar o apoio necessário àqueles que estão encarregados de conduzir o enfrentamento à corrupção no Brasil. Ex-presidente da AJUF e desembargador aposentado, Vladimir Passos de Freitas foi o convidado para iniciar as reflexões sobre o tema. E que tal usar a própria experiência para provar que é possível fazer mudanças interessantes? Basta querer. Com 1 mês de juiz eu já comecei em Porto Alegre pedindo sugestão aos funcionários, porque eu já sabia que sem a motivação do grupo, na época era a 2ª Vara Federal, nada de bom aconteceria.
Nunca esperei pela Constituição para fazer essas coisas. A Constituição veio em 1988, veio o princípio da eficiência do artigo 37, a razoável duração do processo. Mas quem quer fazer, não fica esperando a Constituição, não fica esperando os superiores, não fica esperando o CNJ. Faz. Precisa querer fazer. E nessa busca por uma administração eficiente, como deve estar o juiz? Para administrar, para ter eficiência, é preciso que o magistrado que administra, seja do tribunal, que é uma administração difícil, enorme, até uma vara, uma unidade judiciária, ele precisa estar bem. Não ficar reclamando de falta de recursos, muito embora eles existam. O estar bem é saber administrar o desrespeito ao juiz e à justiça que hoje existe. Os juízes têm que se preparar também para esses novos tempos. E deixou a mensagem: uma boa dose de otimismo já é um passo e tanto. Essa gestão de pessoas tem que ser mudada, tem que ser levada, bem levada, com os meios disponíveis, que não são mais os daquele tempo. Sem pessimismo, passando uma mensagem de otimismo, de nós temos que fazer o melhor dentro do que for possível, porque o efeito é bumerangue, o efeito vai e volta. Se nós formos otimistas, nós contagiaremos, as pessoas ficam mais felizes, mais dispostas, os resultados aparecem, terão orgulho da unidade judiciária. Veja no próximo bloco a gestão de pessoas e o uso da tecnologia no judiciário. Não saia daí, voltamos em instantes. No segundo FONAGE, Fórum Nacional de Administração e Gestão Estratégica, os juízes federais também falaram sobre gestão e valorização de pessoas. Outro destaque foi o uso da tecnologia e o atendimento à imprensa. Como garantir uma comunicação efetiva? E nesse momento em que a informação não para, o Judiciário repensa as novas formas de se comunicar com a sociedade, com você, cidadão. E aí entram alguns questionamentos, como por exemplo, qual o melhor relacionamento com a imprensa e como utilizar adequadamente redes sociais e outros recursos? Comunicação não é o que a gente faz, né? Aquilo que o outro entende, né? Então acho que tem que ter muito essa conexão com as pessoas e com a comunidade como um todo. Foi preciso conhecer o cenário atual, que exige novas tomadas de decisões diante do imediatismo que já é real. Hoje, eu sei que é até um clichê falar, mas é sempre importante lembrar que todo mundo é digital. Todo mundo tá com o celular na mão, essa é a nossa interface diária, a gente carrega ali no bolso, está sempre comunicando. Cada vez mais a gente começa a controlar outros meios através do celular. Ter redes sociais não é suficiente. O segredo está na forma de utilizá-las. O exemplo que nós trazemos aqui, foi utilizado com grande sucesso, foi o Facebook. No início da gestão, o Facebook contava com 10 mil seguidores. Em 2 anos, nós fizemos com que o Facebook da JUF fosse para 270 mil seguidores. Essa comunicação direta com a população em geral, ela teve um avanço significativo. Não são poucas as decisões judiciais que viram notícia. E não poderia ser diferente. Os assuntos estão ligados ao nosso dia a dia, a direitos garantidos, à política e à economia. E os jornalistas estão atentos a tudo para divulgar as informações. Aí que entra a questão delicada. Como deve agir o magistrado quando procurado pela imprensa? A notícia do judiciário precisa, vamos chamar assim, vender, ser divulgada em todos os canais e também, claro, nas redes sociais. O jornalista precisa do judiciário, mas o judiciário necessariamente, para se comunicar e para falar com quem lhe deve, que é a população, ele precisa da imprensa. Uma decisão judicial,
né, ela gera, sobretudo, várias formas de comunicação. Ela gera uma comunicação técnica. E uma linguagem mais acessível é, sobretudo, um fenômeno que nós precisamos estar atentos. Debater a administração da justiça para o futuro significa abordar também a gestão de pessoas, um tema delicado, importante, que reuniu magistrados e representantes da iniciativa privada. Uma das possibilidades de se estimular o servidor e para corrigir rumos de alguns outros é fazer bem uma avaliação de desempenho. Mas o que é que a gente, na prática, na generalidade dos casos, observa? As avaliações sempre muito positivas, não quer se constranger, não quer assumir aquela faceta que o gestor tem que assumir de, às vezes, cobrar e de repreender o que não está sendo feito de correto. Não existe receita pronta. Algumas dicas são bem-vindas. Apresentar à equipe os objetivos, delegar poderes, definir as expectativas em relação a cada integrante e mais. Cultura orientada para os resultados, também essa é um dos princípios da Política Nacional de Gestão de Pessoas. Então a gente quer focar aqui no resultado. O meio deve ser deixado à disposição dos gestores, deixa ele ser criativo. Se atingiu aquele resultado, ótimo, vamos comemorar. Motivação. Esse item não pode faltar. Eu acho que o que mais desmotiva o servidor não é só a questão salarial, que eu entendo como importante. É o fato dele não ser reconhecido como uma peça dentro da organização. E aí, no caso, é você envolver as pessoas no processo decisório, certo? Fazer com que elas se sintam parte da organização, participar, é isso que você falou, ser reconhecidas como uma pessoa dentro da organização, isso é muito importante. A experiência de quem lidou com pessoas em uma empresa privada foi levada ao fórum. Se você não gostar de gente, você não pode ser empreendedor. Porque, ou ser juiz, ou ser qualquer coisa que você vai fazer na tua vida, você tem que gostar de gente. E não pode ser daqui, né? Tem que ser do coração. Sônia relembrou pequenas atitudes que motivaram e entusiasmaram os funcionários. Eu pedi que uma parte do lucro fosse distribuído entre todos, mas de uma forma igualitária. Claro que dependendo do salário, mas que todos na empresa participassem do lucro. Isso foi muito importante, porque o que aconteceu a partir daí? Todas as pessoas se sentiram e começaram a se sentir donos da empresa. Mas vamos voltar a falar de tecnologia. O segundo FONAGE inovou. Houve transmissão ao vivo pelo Facebook e até um aplicativo foi desenvolvido só para o evento. A pessoa ela tinha a possibilidade de acompanhar as palestras pela internet, pelas redes sociais, Facebook, e ela conseguia mandar as mensagens e participar do grupo de discussão que tem dentro do próprio aplicativo, interagindo com os que estão aqui presentes. Foi nesse ambiente interativo que se falou em informatização. A Justiça Federal começou a se informatizar com sistemas de acompanhamento processual já em 1989. E isso foi dando lugar, depois, a iniciativas esparsas ao longo do tempo em vários tribunais, de maneira distinta, para que se pudesse buscar uma melhor gestão, uma melhor atuação nos processos judiciais. Inteligência artificial e Big Data. De que forma essa já é uma realidade no judiciário? A Lava Jato, por exemplo, criou um sistema que ele já consegue obter o material de uma fase inteira em um único dia. E como todos os paradoxos da vida, uma das coisas que esse sistema faz, ela pega 40 tipos de arquivos apagados. Então, aquilo que a pessoa apagou virou filtro, como todo paradoxo, né? Então, você pode chegar e simplesmente falar, olha, desses 10 mil computadores apreendidos, eu quero saber o que apagaram e me entrega na minha mesa amanhã. Esse sistema é capaz de fazer, né? Então, o que nós estamos fazendo? Essa análise de Big Data. Falar em revolução tecnológica é reconhecer o poder das máquinas. Ela consegue realmente te dar informações que nós, seres humanos, não conseguiríamos efetivamente fazer no tempo que a máquina consegue fazer. Nós somos capazes de fazer? Sim, somos capazes de fazer. Mas não é mais fácil estar pronto para que nós possamos derivar as nossas decisões de um dado
muito mais estruturado, que nós não tivemos que perder tempo com isso. Uma transformação a ser vista como parceria, sem esquecer que robôs, equipamentos são úteis, mas não substituem um homem. Como o médico se utiliza do computador para fazer a operação, se utiliza do computador para verificar um exame com maior precisão, a mesma coisa também vai acontecer conosco. Nós vamos utilizar essas ferramentas para conseguir proferir decisões cada vez melhores, num tempo melhor, de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade das pessoas. Depois do intervalo, ações de destaque na Justiça Federal são reconhecidas no segundo Prêmio AJUF Boas Práticas de Gestão. Voltamos já. Você vai conhecer agora alguns talentos do judiciário brasileiro. São pessoas que tiveram ótimas ideias para melhorar os trabalhos da Justiça Federal. As ações de destaque foram reconhecidas na segunda edição do Prêmio AJUF Boas Práticas de Gestão e já servem de modelo para outros setores da administração pública. A hora não poderia ser mais oportuna. O debate sobre a administração da justiça para o futuro foi cenário para reconhecer quem, hoje, de uma forma ou de outra, já faz a diferença. Durante o encontro foram divulgados os ganhadores do segundo Prêmio AJUF Boas Práticas de Gestão. É uma iniciativa de dar visibilidade e propagar estas práticas para que a eficiência e a transparência, a qualidade do serviço público prestado pela Justiça Federal possa ser cada vez melhor. A escolha não foi nada fácil, afinal a comissão recebeu projetos de todo o país, que concorreram nas categorias magistrados, estudantes, servidores e público em geral. O Inova JUSP foi o vencedor entre os magistrados. A autoria dos juízes Luciana Ortiz e Paulo César Neves Júnior. A ideia surgiu há um ano na Justiça Federal de Primeiro Grau de São Paulo. E agora é um projeto que associa técnicas modernas de inovação, metodologias de gestão estratégica e governança de rede. Quando nós desenhamos esse programa, nós fomos buscando implementar políticas de profissionalização do serviço. Fizemos o orçamento público participativo, de forma que o nosso orçamento passou a ser um orçamento real, ouvindo a sociedade, todas as pessoas. Fizemos também a gestão de processos já de quase 100% dos nossos processos de trabalho e, principalmente, a ideia da inovação e da colaboração, da cocriação, de forma que nós possamos, dentro de um ambiente, de um laboratório de inovação, nós criarmos soluções mais efetivas para o serviço do judiciário. José Antônio ficou em primeiro lugar na categoria servidor, ao implantar a gestão ambiental na seção judiciária do Rio Grande do Sul. Foi uma inovação realmente e fiquei sabendo 9 anos depois que ele tinha começado que ele era pioneiro em todo o país, em todo o Judiciário Nacional. Ele atua, o nosso software, né, é exatamente o olho no olho, o comprometimento, é a melhor forma de fazer os colegas aderirem. E é muito gratificante quando tu começa de um jeito e depois que o trabalho é terminado, o quanto o pessoal ficou sensibilizado com o assunto, o quanto estão colaborando, o quanto compraram a ideia. Na categoria público em geral, o Moeda Falsa, da Polícia Federal, saiu vitorioso. Ele já é realidade em 7 estados. Até o fim do ano, estará em todo o país.
Desde 2012, a Polícia Federal, junto com o Bacen, procurou saber o que tinha de mais moderno no mundo em relação à investigação e combate a crimes de moeda falsa. E com isso a gente chegou ao conceito de classificação, que é identificar nas cédulas, né, determinadas características gráficas, né, uma marquinha, um tipo de impressão e tal, que pode ajudar a identificar que aquilo ali veio da mesma quadrilha. A gente desenvolveu um sistema e a gente passou a analisar todas as cédulas falsas que chegam no Bacen todos os anos, né, para identificar aonde está tendo as quadrilhas, aonde tem maior distribuição, identificar quem são as pessoas que estão passando essas cédulas adiante, né, e a partir disso a gente para de focar naquela pessoa que às vezes está simplesmente passando uma cédula para buscar as grandes quadrilhas. Elas nem saíram da faculdade e já carregam esse reconhecimento da JUF. As estagiárias da Justiça Federal de Rondônia fizeram um estudo que deu um novo olhar e uma nova rotina ao trabalho dos futuros profissionais da seção onde atuam. A inovação é no sentido de dar mais responsabilidade ao estagiário, a fim de estudar minuciosamente o processo e dar um resumo ao magistrado e às partes do processo, né, a fim de dar mais celeridade. E não parou por aí, teve premiação especial. Sabe quem foi? O SEI, Sistema Eletrônico de Informações. Criado pela Justiça Federal, hoje está presente em outros poderes e órgãos do Judiciário. A criadora do SEI parecia uma mãe orgulhosa do filho que veio para dar agilidade e economia. Ele foi um sistema desenvolvido totalmente dentro da Justiça Federal da 4ª Região, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por servidores da 4ª Região. E ele então ficou com todas as características necessárias para uma boa administração pública. E com isso despertou o interesse de vários órgãos públicos. E hoje já está em quase 200 órgãos públicos. Todos usam o mesmo sistema. E assim foi o segundo FONAGE. Foi um fórum de comunicação. Isto aqui é fundamental para que se possa parar para pensar, bom, nós conhecemos a nossa justiça, nós sabemos os nossos problemas, vamos buscar nossas próprias soluções. Nós temos que nos abrir, nós temos que mostrar esse nosso trabalho, precisamos estar abertos para a sociedade dentro de um Estado democrático de direito. Um dos meios principais para que o judiciário possa conversar com o cidadão e cumprir a sua missão é estreitar os laços com a imprensa, é poder se comunicar via internet, buscar novos métodos de comunicação, de compartilhamento de informações, a fim de que todos nós juntos possamos fazer o Brasil um Estado mais solidário, que é o que busca a nossa Constituição. Uma oportunidade de falar sobre tecnologia. Não há mais lugar para uma justiça sem tecnologia, para uma justiça sem que as pessoas tenham acesso à informação, que para a pessoa saber qual é o andamento do seu processo, ele tenha que se dirigir a um balcão de um cartório. Hoje não há mais espaço para isso. A hora certa para falar sobre pessoas. Nós somos seres humanos, nós precisamos cada vez mais humanizar as nossas relações, cuidar um do outro. Na nossa empresa eu tentei quebrar hierarquias, em que eu sempre olhei as pessoas como igual. Então eu consegui fazer com que as pessoas se engajassem muito mais na causa que era o nosso negócio. A riqueza de informações faz o magistrado voltar à rotina mais motivado, não só para julgar, mas para trabalhar em prol de uma estrutura mais eficiente. Estou aqui pela Corregedoria do Tribunal de Segunda Região, que tomou essa iniciativa de colocar um representante aqui, justamente para facilitar essa interação, né, essa difusão dos bons conhecimentos, das boas práticas que foram aqui cultivadas, né, e comunicadas, para que nós tenhamos uma parceria realmente institucional dos tribunais com as associações, né, para poder fazer esse desenvolvimento acelerar ao longo do tempo. Todos esses temas aqui tratados, que foram variados, diversos, caminham no sentido da inovação. A gente não pode fazer do mesmo jeito que tem sido feito ao longo do tempo. A gente tem que melhorar a gestão para melhorar a jurisdição. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.